Olá e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal de Booktube. Hoje vou fazer uma tag porque fui nomeado pela Dora e esta tag chama-se A Filosofia de Ler. É uma tag que já foi feita por alguns booktubers aqui no Booktube português e que tem algumas perguntas interessantes. Outras são um bocadinho estranhas, mas pronto. São 20 questões. Por isso, o melhor é começar já, porque isto vai demorar algum tempo. Ora, número 1. O que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem num livro? Ora, eu acho que eu gosto sempre de boas personagens, mas tem que ter uma trama a suportá-las, porque se a personagem é boa e a história não presta para nada, ou não tem consistência, não há suporte para a personagem. A mensagem é importante também, mas acaba por ser, para mim e para uma leitura, acaba por ser o que tem a menor importância. Quando eu leio um livro, gosto mesmo é de uma boa trama e suportada com boas personagens, ou boas personagens suportadas com uma boa história, é o que me interessa mais numa leitura. Número 2. Deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Sim, é para isso que servem os vilões. Os vilões nos livros e nas histórias, normalmente nós discordamos com eles e com as razões que os movem. Não é por isso que se deixa de ler um livro, até porque se queremos saber fundamentar alguma coisa, e alguma coisa mesmo que não seja do nosso agrado, convém estarmos esclarecidos e podermos saber falar e argumentar sobre esse assunto. Por isso, acho que sim, acho que devemos de ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos. Até porque eu sou da opinião que devemos poder ler todos os livros. Agora, o que cada um tira de cada livro, a maior parte das vezes já está na nossa cabeça. Não é o livro que vai fazer com que nos tornemos isto ou com que fiquemos mais isto ou mais aquilo. Nós já temos a ideia na cabeça. Depois o livro às vezes só poderá aumentar. Mas eu sou contra a proibição de quaisquer livros, e sou contra também as leituras politicamente corretas. Por isso, acho que deve haver uma liberdade total na leitura de livros. A leitura é um ato solitário, e depois devemos todos ter capacidade para poder tirar o melhor e sermos cada vez melhores pessoas com o que lemos, seja um livro sobre uma coisa boa ou sobre uma coisa má. Bem, número 3. Qual o papel dos livros num mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Estão a falar, neste caso, sobre os livros físicos de papel. Eu acho que, para já, o livro físico de papel não está nada ameaçado, até porque se continua a publicar cada vez mais em papel. Não sei se daqui a uns 100 anos os livros em papel se tornem mais uma realidade, mas o livro em si acho que nunca estará em perigo. Há cada vez melhores aparelhos tecnológicos para podermos ler, os iPads, os telemóveis em si também, os cobos, todos esses materiais, todas essas tecnologias que nos fazem cada vez ler. Por isso, o fenómeno de ler não vai
a desaparecer, até porque acho que é uma das coisas que é das mais antigas, o de contar uma história ainda, muito antes da escrita já se contavam histórias, e vai ser uma coisa que está intrínseco no ser humano, o gosto pela história, o gosto de contar uma história e o gosto de ouvir uma história. Por isso, sejam livros físicos, sejam quaisquer aparelhos tecnológicos, sejam livros, audiobooks, seja o que for, as histórias serão sempre, continuarão sempre a ver. Acho que com o tempo, mas no futuro ainda muito longínquo, acho que o livro em papel pode tornar-se uma coisa mais rara, mas para já não vejo fim aos livros em papel tão próximo assim. Número 4. Quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, as opiniões e a arte nessa escolha? Ora, as sinopses eu não leio muito sinopses. Às vezes leio 2 ou 3 linhas só para ver do que se trata, não é? O livro. Não leio a sinopse, nunca leio a sinopse completa, porque há muitas sinopses que contam demasiado e eu gosto de ir para os livros sem saber muito pouco. As opiniões, tenho algumas pessoas que confio na leitura e nas opiniões dessas pessoas, por isso também servem os canais do BookTube e os clubes de livros e de leitores. Por isso tenho algumas pessoas, também tenho algumas que é completamente o contrário. Quando essa pessoa diz bem, eu fico um bocadinho de perna atrás, porque os nossos gostos são opostos. É engraçado. A arte que estão aqui a falar será com certeza as capas e contracapas, são muito importantes para mim. Eu sou daqueles que pode escolher um livro pela capa. Eu, por exemplo, em Inglaterra as capas são fantásticas. Eu, se vivesse em Inglaterra, estava arruinado. Cá temos ainda muito aquele tipo de capa minimalista. Já se vão fazendo capas muito bonitas. E eu gosto de capas e acho que a capa complementa muito bem e dá-nos logo o ambiente, cria-nos logo o ambiente para o qual vamos ler. Às vezes é completamente diferente, mas para mim a capa é bastante importante. Também pode ter um efeito negativo com aquelas capas muito amorosas, que às vezes não têm nada a ver com o livro, mas muito cor-de-rosas, muito Cinderela, e que depois me afastam dos livros, e às vezes eu perco a leitura de um bom livro por causa de uma capa de porcaria feita que não tem nada a ver por o livro. Eu muitas vezes, quando sai a edição portuguesa, eu vou ver como é que é a capa na edição original, porque já tenho muitas vezes lido livros pela capa e não pela capa portuguesa. A capa portuguesa às vezes não é apelativa para mim. Mas pronto, as opiniões são para mim talvez também o mais importante, e saber que os meus amigos, por exemplo, na página do Goodreads, os meus amigos que já leram, vou ver quantas estrelas deram. Normalmente não leio os resumos, porque há resumos que podem ter spoilers, mas são importantes para mim, para a escolha de um livro. É assim. Ora, 5. Deveríamos ler um livro na diagonal? Não, eu acho que não. É assim, ou lemos o livro ou não lemos o livro. Ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que fazer um frete
para ler um livro. Eu nunca li um livro na diagonal, acho que ou lemos o livro e ficamos a conhecer o livro, ou desistimos do livro. Se não gostamos, para que é que vamos estar a ler na diagonal só para apressar a coisa e ficarmos com uma ideia? Não, não gosto de ler, não gosto de ler livros na diagonal. Número 6. A leitura deve ser sempre agradável? A leitura deve ser sempre agradável. O tema às vezes pode não ser agradável de ler. Pode ser alguma coisa, um tema forte, um tema que nos perturbe, e isso até é bom. Agora, a leitura em si deverá ser sempre agradável, até porque senão nós que gostamos de ler temos que obter algo, seja não quer dizer que seja uma leitura sempre positiva e bonita e que seja uma história que nos encante, mas a leitura deve nos trazer sempre alguma coisa, e nesse aspecto a leitura é uma coisa agradável. Número 7. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura? Não. A leitura é para ser agradável. Leiam o que quiserem. Leiam o que mais gostarem. Leiam o que vos dá mais gosto ler. As leituras só dos grandes cânones da literatura, as leituras filosóficas, assim, isso para mim não me diz nada. Tem que ser um livro que me dê prazer ler o livro, seja uma história infantil, seja uma história mais pesada, seja um autor muito famoso, seja um autor que está agora a escrever o primeiro livro. Não me interessa, o que me interessa é o prazer que eu tiro da leitura. Por isso, assim, será bom que haja uma evolução na leitura, não é? Que se comece a ler a leitura, a chamada leitura de cordel, aquelas leituras, aqueles romances, e depois se passa a vida toda a ler esses romances. Pronto, não se avança para mais nada, mas eu acho que todo o leitor depois chega a um certo ponto em que começa a ler coisas um bocadinho mais complicadas, até porque se torna um bocadinho mais exigente. Não conheço ninguém que leia sempre a mesma coisa, até porque o ser humano cansa-se se está sempre a ler o mesmo. Mas também, se estiverem sempre a ler o mesmo, é com vocês. Não há crítica nesse aspecto, desde que a pessoa goste do que está a ler e que retire algo positivo da leitura. Não critico e não sou de modas, nem sou de elitista a esse ponto. Acho que cada um deve de ler o que quiser. Eu aconselho sempre alguns livros que gostei. Não quer dizer que sejam grandes génios da literatura, até porque eu não sou de grandes génios da literatura também. Por isso, é assim. Número 8. Como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que vais às compras? Bem, eu não vou às compras para comprar livros. Normalmente agora até tenho comprado mais livros online. Normalmente quando vou comprar um livro já sei o que é que vou comprar, mas há casos que uma bonita capa, um tema que eu acho que seja interessante, e é por aí que compro o livro, e depois seja o que Deus quiser. Número 9. Como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? É mesmo o que me apetece ler. Às vezes faço leituras conjuntas, e nesse caso escolhe-se o livro, e as minhas leituras são organizadas conforme o meu tempo, conforme os meus apetites,
se há alguns temas, às vezes há algum mês que tem um tema e aí tento pôr um ou dois livros, ou às vezes deixo, tenho um livro que se encaixa naquele tema que já sei que vai aparecer daqui um ou 2 meses e espero para aparecer. Não faço grandes planos, não faço grandes... agora tenho que ler isto, não faço nada dessas coisas, vou lendo o que me apetece, vou lendo o que me vai chegando às mãos, às vezes estou a ler um livro e depois aparece-me outro que quer ler muito e eu intercalo os dois livros, ou interrompo leio um e depois continuo o outro. Eu estou sempre a ler mais do que um livro ao mesmo tempo, por isso é assim que acontecem as minhas leituras. Número 10. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? O que fazes a tudo o que as leituras te dão? Ora, esta fez-me aqui pensar um bocadinho o que é que eu faço ao que as leituras me dão. É assim, se for uma leitura, uma boa leitura, o que é que eu faço? Fica aqui. Fica aqui. São experiências que muitas vezes vêm ter comigo com o tempo e eu guardo o livro. Se for uma experiência que eu gostei muito, eu guardo o livro para fazer uma releitura. Outras vezes são só uma boa história que me acompanha durante aquele tempo de leitura, com o qual me diverte, me faz pensar ou não, mas em princípio o livro deverá fazer pensar alguma personagem que seja importante também. Mas o que faço a tudo o que as leituras me dão, tento guardar o máximo dessas leituras, se forem leituras marcantes, e tento, se for leituras que eu gosto muito, tento sempre pôr em prática também alguns ensinamentos que os livros nos trazem e divulgar o livro também. É por isso que tenho este canal, para que mais pessoas possam ter essa experiência, ou mais pessoas possam ter experiências como eu tive ao ler o livro. Mas o mais fácil, e há muita gente que não consegue, que lê o livro e esquece o livro completamente, eu acho sempre isso um bocadinho triste. Acontece-me comigo também, com muitos livros, porque a memória já não é como era, e acontece-me com muitos livros que nos esquecemos. Mas eu, se o livro for marcante, não me esqueço, pelo menos de algumas partes, e fica sempre alguma sensação, e pronto, e essas ficam comigo, e acabam por fazer parte de mim, às vezes, da minha personalidade e tudo. Número 11. Ainda continuarias a ler se pudesses abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? Eu gosto do ato de ler. Acho que é um ato que estimula o cérebro também. Agora, se eu conseguisse abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá e me lembrar deles todos, pois com certeza que alguns seriam sempre relidos, para que essas experiências voltassem outra vez. Pronto, esta é uma pergunta um bocadinho utópica, mas eu acho que sim, eu acho que se conseguiria sempre ler de novo, mesmo que tivéssemos um chip que armazenasse lá. Acho que o prazer da leitura, o prazer de ouvir contar uma história, é o principal disto tudo. Por isso acho que continuaria a ler. Número 12. O que pensas das releituras? Para mim, as releituras, como eu já disse, são o resultado de livros que eu gostei muito, de histórias que eu gostei muito, de histórias que me marcaram e de histórias que... histórias ou livros ou biografias, ou eu também leio bastante, leio alguns livros de não ficção, por isso acaba por ser
livros que eu quero voltar àquele tempo ou àquela situação, ou quero voltar ao que se passou no livro. E por isso faço uma releitura. Não faço a releitura porque chego ao fim e tenho que começar do início. Não, faço leitura para poder voltar a um livro que eu gostei muito, a uma situação que eu gostei muito, a uma história que eu gostei muito e que nós não absorvemos tudo e não tomamos atenção a tudo o que lemos de uma só vez, e às vezes é como ver um filme 2 ou 3 vezes, porque gostamos do filme e há sempre novos detalhes que podemos tirar de uma releitura, até porque a primeira leitura nós não sabemos o final, supostamente, não é? Será tudo uma surpresa. Uma releitura nós já sabemos o final e já tomamos atenção a outros aspectos da história. Eu gosto principalmente também de ver a maneira como a história é contada e as situações que são criadas, e às vezes quando nós não sabemos o final, depois do final é que dizemos, afinal passou-se aquilo que se passou era por causa... E tiramos sempre novos aspectos de uma releitura. Número 13. O que torna um livro bom? Um livro bom é um livro que tem uma boa história, com personagens credíveis, que me interessem, que me entusiasme, que esteja bem escrito, até pode ser um livro sem grandes pretensões, mas, por exemplo, quando um livro bom é quando eu leio sempre à noite, antes de me deitar, leio sempre, nem que seja meia dúzia de páginas, e quando o sono não vem, eu já sei que é um livro bom, porque estou ali interessado a ler e o sono não vem. Se for um livro, pronto, mais ou menos... Há livros medianos, ou livros que depois até se podem tornar uns bons livros, mas agora aqueles livros que me agarram, que me tiram o sono e que me dão, em que quero chegar o mais depressa possível ao fim, e quando chego ao fim fico cheio de pena por ter terminado, esses são os livros bons, os livros que... Mas para mim tudo se baseia na história e nas personagens. Ora, número 14. O que torna um livro mau? Um livro mau, para mim, é um livro que me custa a ler. Um livro que o tema pode ser bom, pode ter boas personagens, mas é um livro chato, maçudo, que não me dá assim grande interesse ler, que o assunto, que a história não me diga nada. Para mim isso é um livro mau. Também pode ser um livro mal escrito, um livro que não tem... pronto, se lhe pega a livros às vezes que não se sabe como é que foram editados, mas pronto. Também posso dizer que não há livros maus nem livros bons. Há livros para mim e há livros que não são para mim. Há livros que não são para mim, mas são para um grande grupo de pessoas, e isso não torna o livro nem mau nem bom. Torna o livro... Eu não gostei, não é um livro para mim. Não é uma história para mim. Não é um tipo de livro que eu gosto. Por isso, também podemos ir por aí e dizer que não há livros bons nem livros maus. Ora, número 15. Qual é a tua opinião sobre não terminar uma leitura? A minha opinião é que há muitos livros para ler, há muitos livros que nós já sabemos que vamos gostar. Só um bocadinho, tenho aqui o meu cão a querer entrar. Sim. Sossegadinhos, está bem? Pois, sossegadinhos. Vá. Anda cá, anda. Anda cá. Pronto.
É uma caneta. É caneta só. Vá, deixa eu continuar aqui a fazer o que estava a fazer, está bem? Ora, eu ia aqui. Qual é a tua opinião sobre não terminar um livro? Ia dizendo que tive que interromper, porque fui interrompido, começou a rega automática no jardim e os cães vieram para dentro, todos molhados. Ora, número 15. A minha opinião sobre não terminar uma leitura, não tenho preconceito nenhum. Se a leitura não está a agradar, passa para outra altura, ou posso nem sequer voltar a pegar se for uma leitura que não está a agradar mesmo nada. Não tenho que perder tempo com livros, nem que estar a castigar-me para conseguir terminar o livro. Se não gosto, se não me está a agradar, anda para a frente. Às vezes só me custa porque gastei o dinheiro e acabo por oferecer o livro a alguém. Por isso não tenho qualquer preconceito em não terminar uma leitura. Andamos para a frente e vamos para outras leituras onde com certeza virão livros melhores. Número 16. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta? É assim, eu não conheço a vida pessoal dos autores, por isso não tenho em conta. Às vezes o que conheço, eu não gosto muito, sinceramente, não gosto muito de conhecer os autores, nem gosto de ir a sessões de autógrafos, nem nada dessas coisas, porque acabo sempre por me, às vezes, desiludir, porque tenho uma ideia da pessoa que escreveu aquele livro. Por isso não deve ser tida em conta, acho que não deve, apesar de influenciar, quando se conhece alguma coisa, acaba por poder influenciar. Mas o que interessa é o livro em si, a história que está ali contada, e às vezes as pessoas e a escrita de um livro é uma coisa solitária e é um momento em que a pessoa está concentrada e está a fazer o seu melhor para contar aquela história. Por isso o que a pessoa faz para além disso às vezes não me interessa e prefiro nem saber para não influenciar a leitura ou a escolha da leitura. Eu às vezes há aqueles booktubers que leem tantos livros escritos por autoras femininas, autores masculinos. Eu nem quero saber. Tenho às vezes autores ingleses que eu nem sei se são homens ou mulheres pelo nome. Autores que têm um nome diferente. Eu às vezes nem sei se são homens, se são mulheres. Não me interessa, porque o que interessa é aquele livro que eu estou a ler e o que estou a tirar daquela história, daquela época, daquela viagem que estou a fazer para ler o livro, para desfrutar do livro. Por isso o autor não é, para mim, não é importante e a sua vida pessoal ainda muito, muito menos. 17. Se apenas pudesses ler um género literário para o resto da tua vida, qual seria? Bem, é assim, estas perguntas são sempre um bocadinho ambíguas, porque um género literário tipo o quê? Policial, romance, há tanta coisa que abrange tanta coisa, por isso seria mais chato, porque entretanto teria que ler sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de livros, mas acho que o romance talvez fosse um livro que
que mais? Ou, por exemplo, biografias, e aí tinha vários tipos de histórias que variavam conforme a pessoa que era, de que era feita a biografia. Também gosto de ler bastante biografias, mas ficaria com pena de não poder ler outros livros. Por isso, talvez romances, não sei. Número 18. Algumas vezes leste um livro sobre o qual não sabias nada? Li já vários livros sobre o qual não sabia nada, e leio muitas vezes os livros sobre o qual não sabia nada. Tenho pessoas que me dizem: epá, tu vais gostar deste livro. Eu pego no livro e leio, e não quero saber mais nada. Porque há pessoas que me conhecem e que me dizem: vais gostar. E eu vou gostar do livro, e muitas vezes gosto. Por isso, e quanto menos se souber, maior é a surpresa, maior, se for uma coisa boa que nos entusiasme, maior é essa surpresa e maior é o prazer que temos em ler um livro. Não gosto daí que os canais que dão muitos spoilers, eu, por exemplo, aqui no BookTube, quando começam a contar a história, eu ando para a frente. Não quero saber da história, não me interessa. Quero ir ao livro, basta-me dizerem que se passa num sítio tal, que é ficção, ou que é fantasia, ou que é uma utopia, uma distopia. E para mim basta isso, porque depois eu já vou ao encontro do resto, e a surpresa é a alma do negócio, como se costuma dizer. 19. E já estamos a chegar ao fim. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Ora, eu não consigo... De autores não digo... Não tenho assim um autor que eu diga não leio nada deste autor. Há autores que até têm livros que gosto menos, e depois têm outras obras que eu adoro. Por isso... não há assim um autor que eu diga não coisa. Não leio nada deste autor. Géneros que eu não consigo... livros de autoajuda, eu não leio livros de autoajuda, até porque eu sou uma pessoa muito teimosa, e se me dizem faz assim, eu penso logo. Então, e se eu fizer de outra maneira? E é logo, por isso, autoajuda não funciona comigo. Acho que são livros que tentem mudar uma mentalidade. Comigo é muito difícil, eu tenho que chegar lá sozinho. Livros de terror, de faca e alguidar, também não são os meus preferidos, apesar de vez em quando aparecer um livro com uma história muito boa, e eu aí já ultrapasso o terror porque está bem inserido na história. Por isso não tenho assim grandes preconceitos. Também aqueles romances cor-de-rosa, não leio muito. Há muita coisa que depois também vamos evoluindo conforme vamos envelhecendo, e há muitas coisas que já li que agora não me dizem já tanto. Aqueles livros para jovens, com os primeiros romances, já não tenho grande paciência. Que sejam assim romances, já não tenho muita paciência para isso. Mas pronto, não há assim nada que diga que não consigo ler, e pronto. Número 20. Toda a gente deveria ler. Porquê? Isto é uma pergunta um bocadinho estranha, porque toda a gente deveria ler. Não, se a pessoa não gosta de ler, não leia. Eu tenho pena das pessoas que não leem, porque não conseguem tirar o prazer que eu tiro de uma coisa. Acho que as pessoas deveriam ler porque exercitamos o cérebro, até dizem que se deve ler mais do que um livro ao mesmo tempo. Não é por isso que eu leio vários ao mesmo tempo, eu gosto de ler,
e gosto de ler vários assuntos, mas o prazer que me dá é ouvir contar uma história. E se as pessoas não têm prazer em ouvir contar histórias ou em ler uma história ao seu ritmo, o que é que vamos fazer? Não vamos fazer. Eu acho que toda a gente deveria ler se tivesse prazer nisso. Se tiver prazer nisso, leiam, porque para mim é uma das coisas melhores que eu faço. Não conseguia viver sem ler, sem pegar num livro e tirar de lá uma história. Também se aprende muito mais, viaja-se muito mais, conhecemos sítios, conhecemos outras épocas, conhecemos personagens de ficção, de realidade. Tudo isto nos traz a leitura. Agora, se as pessoas não tiram prazer nisso, se tiram mais prazer em ficar a jogar um jogo de computador, por exemplo, ou ficar a ver um filme ou uma série, o que é que nós vamos fazer? Uma das coisas, por exemplo, que me dá tristeza é quando eu digo não sei o quê, está aqui um bom livro, mas não sei o quê, e me respondem que esperam que se faça uma série ou um filme para ter conhecimento da história. É uma pena, porque o livro é onde tem todos os detalhes, tudo o que está. Se um personagem tem que dar um pontapé numa pedra, o livro tem que dizer que o personagem deu o pontapé na pedra. Como deu o pontapé na pedra, se conseguiu dar, se caiu, se não caiu. Num filme, às vezes esse pormenor é o personagem em 2 segundos dá o pontapé na pedra e já está. E nós não tomamos atenção a muitos detalhes e às vezes os pontapés nas pedras fazem parte e são essenciais para a história, ou querem-nos dizer muita coisa. Por isso perde-se sempre um bocadinho. Eu tenho situações em que, e aqui vamos outra vez buscar os livros versus filmes ou versus adaptações para cinema e televisão, mas tenho muitas vezes, gosto sempre de ler o livro primeiro para depois poder prestar atenção a alguns detalhes, a algumas expressões dos personagens, porque já sei o que é que vai ver, o que é que vai acontecer, o que é importante. Outras vezes, quando vejo um filme e depois gosto muito desse filme e sei que há um livro, vou ler o livro, acontece-me também várias vezes, porque quero mais, quero perceber os detalhes todos dos livros. Às vezes faço assim e depois vou ver o filme outra vez. Mas o importante disto tudo e a filosofia de ler, como é o nome desta tag, é contar uma história, ouvir uma história e resume-se tudo a quando antigamente as pessoas se reuniam à volta de uma fogueira ou num dia de inverno ou numa noite bonita no verão e contavam histórias umas às outras. Tudo se resume a isso e isso é para mim o prazer da leitura. Afinal, esta tag foi uma tag interessante. Eu tinha outra tag para fazer, mas ainda bem que a Dora me nomeou para fazer esta tag, porque é uma tag interessante, pelo menos eu achei a conversa interessante. Eu depois vou deixar os links de algumas pessoas que eu vi, que eu sigo e que eu vi fazerem esta tag, por isso se quiserem ter curiosidade em ver outras opiniões, depois eu deixo na descrição do vídeo. E só me resta desejar a todos umas boas leituras, tirem o melhor que puderem dos livros que têm e continuem a seguir aqui o canal para podermos partilhar as nossas leituras. Obrigado, boas leituras a todos, até à próxima.